Irmãos do curso de doutrina bíblica da Igreja Cristã Maranata, nós estamos dando início a mais um ensino. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse ensino agora que nós vamos iniciar vai ser sobre o dia de descanso. Mas eu gostaria de apresentar para vocês aqui o Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata, que tem promovido esses cursos, né? Que tem sido de grande benefício para os irmãos que têm participado em cada um deles, né? Bom, aqui o nosso curso, desse módulo é o módulo Salvação, Ato e Processo, onde está inserido sobre o dia de descanso, que é comumente chamado sábado, né? Então nós vamos falar sobre esse assunto do sábado. Antes de começar, vamos ler o texto da Palavra de Deus, um texto que faz grande referência a isso, que fala que os judeus procuravam matar Jesus porque exatamente ele não guardava o sábado. Veja só, o texto diz assim: por essa causa, os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. Ou seja, ele curava, fazia muitos sinais do sábado, né? E Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, né? Ou seja, ele fazia essas coisas no sábado, os judeus achavam que não devia fazer, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. João 5, 16, 18. Então vocês podem conferir isso na Bíblia, que fala o que acontecia com Jesus. O grande problema de Jesus com os judeus foi porque Jesus fazia coisas do sábado, curava, libertava oprimidos e achava que não devia fazer, né? O objetivo desse ensino, que está nesse livro, esse livro Salvação, Ato e Processo, né, o livro do Instituto Bíblico, é entender o significado profético do dia de descanso de Israel e como alcançar o verdadeiro descanso. Então, vamos abordar esse aspecto aqui, né, nesse ensino dessa parte do Instituto Bíblico. Pode passar aqui. O sacerdote, o Israel tinha o templo, aquele tabernáculo, não tinha um templo construído aí, tinha um tabernáculo. No tabernáculo, eles cumpriam a lei. E para cumprir a lei tinha que ter o quê? Tinha que ter o templo era o tabernáculo aqui, o sacerdote, tinha um sacerdote e um sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, né? O sacerdote oferecia o sacrifício pelo povo e aqui havia o altar, esse altar onde a vítima, o animal era levado, esse animal representando o pecado do povo para que ele morresse pelo povo, né? Que nós sabemos muito bem que depois esse animal, como diz Hebreus, Jesus fez um sacrifício bem maior que substituiu todos os animais. Ele não tem animal mais porque Jesus substituiu esse sacrifício. Então, basicamente, esse sacrifício acontecia sempre em Israel, principalmente no deserto, no tabernáculo, acontecia isso aí, né? Passa aqui, por favor. Veja só, é importante entender a diferença entre o culto no Velho Testamento e no Novo Testamento. As diferenças estão claras. No Velho Testamento, como nós já mostramos lá naquele tabernáculo, tinha um templo, o tabernáculo era o templo, tinha um sacerdote, tinha que ter o sacerdote para poder levar o sacrifício diante do Senhor, né? A vítima, que era o animal que ia ser sacrificado, e o dia para fazer esse sacrifício. Tudo isso era um ritual do Velho Testamento. Para Israel, cumpria esse ritual aqui. No Novo Testamento, para a igreja, toda essa situação que tinha no Velho Testamento, Jesus veio substituir. Então veja só, Jesus falou em João 2,19, derribarei esse templo. O templo que existia no Velho Testamento não tem mais, que ele é o próprio. Hebreus 5,6 diz assim: és o sacerdote eterno. Jesus é o sacerdote eterno também. João 1,29, eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que era vítima lá, Jesus também passou a ser tudo isso. Então, e Mateus 11,29, encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus é o descanso. Então, tudo que tinha no Velho Testamento, Jesus passou a ser, ou seja, ele é o dia de descanso, é nosso descanso, ele é o Cordeiro, ele é tudo que o sacerdote, o templo, então tudo está em Jesus aqui, né? É o Novo Testamento para a igreja, né? Que antes era para Israel. O culto é esse. Vai passar aqui. Veja só, é importante lembrar
que sobre dia de guarda, todo mundo adota um dia de guarda. Costume esse proveniente das religiões. Por exemplo, aqui tem um exemplo que nós colocamos, muçulmanos. Normalmente guarda sexta-feira, né? Eles guardam, interessante, os muçulmanos, no Oriente Médio, eu estive lá, trabalhei lá, eu vi o que acontecia com o muçulmano. Quando o sol aparecia, até o sol se pôr, ele não come nada, não bebe água, nada. Eu vi muitas vezes o muçulmano caindo lá de sede, mas não bebia água, porque ele tinha que guardar aquilo ali, tinha aquela questão que tinha que guardar esse dia, muitas vezes, principalmente no Ramadã, que chamam lá, né? Os judeus guardam o sábado, e muitos outros, que não são judeus, chamam de sabatista, guarda sábado, né? E tem os católicos e outros que guardam domingo, que é o chamado dominguista, né? Que guarda domingo. Então, cada um guardando o contexto. Esse dia de guarda existe para cada religião. Isso aí é normal no mundo todo, né? Vamos passar aqui agora. Veja só, é importante entender o contexto do Velho Testamento e do Novo Testamento. Você vai ver no Velho Testamento que as leis estabeleciam o seguinte, ó. Aqui a lei em Êxodo falava o seguinte, ó: não terá outros deuses diante de mim. Era a ordem de Deus para o povo de Israel. No Novo Testamento, o Senhor fala: convertereis ao Deus vivo, ou seja, o Senhor é o nosso Senhor somente. O Senhor não aceita outros, né? No Velho Testamento, não terás imagem de escultura. Êxodo 24. Aqui, 1 João 5,21 diz: guardai dos ídolos, ou seja, as mesmas ordens do Velho Testamento aparecem no Novo. Diz também: não tomará o nome de Deus em vão. Êxodo 27. Aí também, não jureis. Tiago também fala sobre a mesma questão de não tomar o nome de Deus em vão, né? Ficar jurando por qualquer coisa. Veja só, pulando aqui o quarto, eu vou um pouquinho, depois voltar aqui. Honra teu pai e tua mãe. É o mandamento do Velho Testamento. No Novo Testamento, obedecer a vossos pais. A ordem para honrar o pai e a mãe continua no Novo Testamento. Não matarás. Também é uma ordem. Não matarás também está em Romanos, cumprindo o Novo Testamento. Não dirás falso testemunho. Também no Novo Testamento. Não mintais uns aos outros. Ou seja, mesma situação. Não cobiçarás. Ali e aqui também não cobiçarás também no Novo Testamento. E você vai ver cada mandamento, em cada mandamento que as orientações do Senhor. Agora, o sábado, lembra-te de santificar o sábado, de guardar o sábado no Velho Testamento. No Novo Testamento não tem essa ordem na Bíblia no Novo Testamento. Só tem no Velho Testamento. Quem quer guardar sábado, o sabatismo, vai ficar no Velho Testamento, porque no Novo Testamento não manda a igreja guardar sábado. Eu vou mostrar para você depois na frente, até nas ordenanças para a igreja, não fala nada sobre sábado. Então, essa ordenança de guardar sábado é para quem quer ficar no Velho Testamento, porque o Novo Testamento não manda ninguém guardar sábados, né? É só no Velho Testamento. Então, nós vamos compreendendo esses pontos, é fundamental para você saber que há diferença que o Novo Testamento não recomenda guardar sábado. Agora, Jeremias já falava sobre o novo pacto. Jeremias 31 diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, que farei um concerto novo. Jeremias falava sobre esse concerto novo. E Hebreus 9, 14 e 15 diz: Cristo é mediador deste novo concerto, deste novo testamento. Esse novo concerto Jesus veio trazer. E a palavra profética, a palavra previa a chegada desse novo concerto, já em Jeremias falando sobre isso, né? Então, ou seja, Oséias também 2,11 diz assim: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas e as suas luas novas e seus sábados e todas as suas festividades. Mostrando que esse tempo ia encerrar mesmo, né? E também mostrando que não só o sábado não aparece nos 4 conceitos de Atos, quando a igreja reuniu para estabelecer o que era importante guardar, a igreja estabeleceu o seguinte: a igreja no início, com os apóstolos, estabeleceu em Atos 15, ali em Atos 15, eles falavam sobre a guarda, para ter cuidado, preservar de ídolos, da prostituição, dos sufocados, de animal sufocado e do sangue. E não fala nada de sábado. Então veja só, Colossenses 2,16 a 17 recomenda muito bem: portanto, ninguém vos julgue
pelo comer, ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, lua nova, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Veja só, ninguém julga por isso. Tem alguém julgando você que está comendo alguma coisa, que está tomando café, que você come carne de porco, que não sei o quê, que você não guarda sábado, ó. A palavra de Deus fala claramente para ninguém julgar por causa disso. E Jesus foi perseguido por causa disso, porque ele não guardava sábado, igual muitos querem guardar hoje. Só que guarda mais ou menos, né? Que não guarda a lei toda, né? Ninguém consegue guardar a lei toda. Então, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus falou muito bem isso. Em Mateus, os judeus acusavam de violar o sábado. Jesus afirmou bem assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é do Senhor, é Senhor do sábado. Marcos 2, 27 e 28. Marcos 2, 27 e 28. Então, olha só, o apóstolo Paulo recomenda muito bem que ele fala em Romanos 14, 5 a 6, é falado o seguinte, Paulo diz que um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Então o Senhor não está preocupado com esse negócio de guardar um dia de sábado, tem nada disso, né? A doutrina sabatista, os que guardam o sábado, podemos dizer assim o seguinte, que com mais veemência, né, que crê e tem que guardar o sábado, outros querem guardar o domingo, né, não sei o que, tudo isso aí, é porque a questão dos cristãos se reuniam no domingo, mas veja só, tomou força a questão de guardar sábado com a Ellen White, uma que entregou essa profecia para eles, que eles guardam o sábado por causa de um ensinamento dela, né? Mas nós temos que entender o seguinte, que esse sábado não temos nada contra quem guarda sábado, mas temos que entender o seguinte, eles estão na lei. E a palavra de Deus diz assim, ó, se você está na lei, da graça tem caído, né? A graça tem caído. Gálatas fala da graça, quem está na lei, da graça caiu. Então, esses ensinos que alguém trouxe que tinha que guardar sábado, que querem guardar, torna uma batalha contra as igrejas evangélicas. Falando que as igrejas não guardam o sábado, vão ter uma série de problemas, e aí várias histórias que são inventadas aí, né? Então, de guarda, o sábado ocorria, como já falei, o pôr do sol, até o pôr do sol, o sábado tinha que nascer até o pôr do sol, o sábado tinha que ter guardado. Então, o trabalho, não se fazia nenhum trabalho no sábado judeus, até a comida era preparada um dia antes, não era permitido fazer nesse dia de sábado, grandes caminhadas, né? A caminhada era a caminhada do sábado. Veja só, o número de passos era contado porque a lei estabelecia o que tinha que fazer, e um monte de detalhezinho que, então, é o caminho chamado caminho do sábado, né? Tudo isso também não se permitiu nesse dia para os judeus nenhum castigo, certos castigos, por exemplo, alguém estivesse crucificado da cruz, o castigo como aquela época de Jesus, né? Eles quebravam as pernas do crucificado para ele se morresse logo, porque não podia ficar no sábado na cruz, né? Então, o cumprimento da lei, a guarda da lei, teríamos que cumprir toda a lei. Quem quer guardar a lei, tinha que cumprir a lei toda. Você quer guardar a lei? Então tem que cumprir a lei toda. A lei, 603 ordenanças. Detalhe da lei tinha que ser cumprido, porque a palavra diz que se você deixar de cumprir uma parte da lei, você não tem nenhum valor. Ou cumpre tudo ou não cumpre. Então veja só, isso é muito importante entender, porque quem vai guardar 630 ordenanças? Né? Quem vai conseguir guardar tudo? 365 proibições. 365 proibições de rabinos, israelitas, tudo aí. Ninguém consegue guardar, né? Então, veja só, os judeus já tinham dificuldade de guardar isso. Imagina nos tempos modernos, os cristãos, ou aqueles que se diz cristãos, querem guardar leis do tempo da lei. Em vez de viver a graça, quer ver a lei. Então, o Novo Testamento, ele confirma que ninguém jamais foi capaz de cumprir toda a lei, né? A necessidade da vinda de Cristo para cumprir a lei, porque ninguém conseguia guardar. Entendeu? Então, quem quer guardar a lei hoje, está numa dificuldade, viu? Então, Jesus, olha só, ele veio, ele cumpriu a lei. Ele nasceu segundo a lei, Gálatas 4:4, foi crucificado segundo a lei, Lucas 2:21,
Ele foi apresentado no templo segundo a lei, Lucas 2, 22. Ofereceu o sacrifício segundo a lei, Lucas 2, 24. Foi odiado segundo a lei, João 15, 25. Ele foi morto segundo a lei, João 19, 7. Né? Viveu e morreu segundo a lei, Jesus. Lucas 24, 44, 48, 46, né? Ele morreu segundo a lei. E Paulo diz que um faz diferença entre dia e outro julga que é igual todos os dias. Quem distingue entre dia, mas o Senhor o faz. Romanos 14, 5 a 6. Então, tem gente que fica com esses detalhezinhos, né? Eu queria fazer uma consideração finalmente aqui, concluindo, falando o seguinte, ó, quem quer guardar dia, guardar sábado, tem gente que quer guardar sábado. Guardar sábado, ele guarda um dia. O dia, Jesus é nosso descanso todo dia. Você tem que guardar todo dia, não é só sábado ou domingo. Todo dia você tem que estar guardando para Deus esses dias. Então, considerando isso, havendo Jesus assumir todas as coisas, ele passou a ser nosso sábado, nosso descanso. Não só sábado, mas todo dia Jesus é nosso descanso. Quem está guardando o sábado, guarda um dia. Você e nós que guardamos os 7 dias da semana, andamos de 7 a 1. Igual a goleada que o Brasil levou, mas nós estamos dando goleada naquele que está guardando um dia só. Todo dia deve guardar para o Senhor. Então, qual o nosso dia de guarda? É todo dia. Jesus, nosso descanso todo dia. Então, presta atenção numa coisa interessante. Ó, não cairá nenhum tio da lei. A lei quer guardar a lei, guarda a lei toda. Porque a letra, mas a letra mata. Quer ver na letra da lei? Vai morrer. Não vai aguentar. Né? Então, veja só. Quem recebeu a bênção do Espírito Santo, tem que lembrar, você precisa guardar todo dia para o Senhor. Não é um dia só que é o que estabeleceu, que a gente tem que guardar. Nada disso. Ninguém, esse dia, Jesus é todo dia o nosso descanso. E lembra de 2 Coríntios 3,14, mas quando se converterem, o véu será tirado. Muitos precisam de conversão mesmo, porque essa questão de seguir a lei do Velho Testamento, lembra, repetindo, você que quer seguir a lei do Velho Testamento pode até seguir, mas a palavra de Deus diz em Gálatas, da graça tendes caído. Se a graça não tem valor, para você que quer guardar ali, a graça não tem valor. Então, é muito importante lembrar isso, meus irmãos, e questão desse curso, a importância de você entender que sábado, guardar sábado é coisa da lei, não é coisa da graça. A graça é a graça de Jesus, que não precisa de nada de guardar isso da lei, né? Então esse é o ensino importante para os alunos do Instituto Bíblico, guardar, anotar até alguns versículos desse e não esquecer, esses são os recursos. Se você quer estudar um pouco mais também, tem aqui o livro Salvação, Ato e Processo, volume 1, ele vai estar falando sobre esse assunto, também dando alguns detalhes sobre o assunto dessa questão do dia de descanso. Dia de descanso, para nós é todo dia, Jesus é nosso descanso, Jesus é teu descanso. Creia nisso, que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus a todos.